Incluir a pessoa com deficiência na nossa sociedade é um grande desafio. E o que diz o direito sobre esse assunto? Esse é o tema do Saiba Mais de hoje e para responder essa e outras perguntas, o nosso convidado de hoje é Yuri Soares de Mello, jurista, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-DF e ex-presidente do Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Olá, tudo bem? Olá, muito obrigado pelo convite. Doutor, para começar a nossa entrevista, vamos começar explicando como o Estatuto da Pessoa com Deficiência classifica o que é deficiência e quais são os objetivos do Estatuto. Primeiro, nós temos que entender o que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se trata da Lei 13.146, agora de 2015, julho de 2015, que, na verdade, regulamenta preceitos, trazidos da Convenção da ONU sobre a Pessoa com Deficiência. O que é essa Convenção da ONU? É importante nós podermos entender para poder entendermos sobre o Estatuto. Nós tivemos aqui no ano de 2008 o Decreto Legislativo 186, que ele referendou o Tratado Internacional da Pessoa com Deficiência, no qual o Brasil é parte signatária. Posteriormente, esse decreto legislativo ele foi externado através da Lei 6949 de 2009. Essa Lei 6949 transformou esse tratado internacional em lei. Acontece, porém, que essa Convenção Internacional sobre a Pessoa com Deficiência estabelece planos muito abertos. Por exemplo, direito à moradia, direito à prioridade, direito à saúde, direito ao transporte adaptado. Só que no Estatuto ele não estabelece como isso deve acontecer, na Convenção da ONU, não estabelece. Daí a necessidade de se criar uma norma regulamentadora, que é a norma 13.146, que estabelece conceito de pessoa com deficiência, que estabelece os princípios que devem ser norteados e aplicados pela gestão pública, pelo Estado. O que é o conceito da pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência está lá no artigo 2º dessa Lei 13.146. Agora nós sabemos o que é uma pessoa com deficiência, Antes nós tínhamos vários conceitos, agora temos um conceito definido. É aquela pessoa que está impedida por um longo prazo, Esse impedimento, ele é ocasionado através de uma deficiência física, através de uma deficiência mental, intelectual ou sensorial. Aí, como a gente pode saber que a pessoa tem uma dessas deficiências? Claro que vão ser realizados perícias, exames. Existe um exame que já vem previsto nessa nova normatização, que é o biopsicossocial. Exame biopsicossocial. Existia esse exame, claro, mas não evidenciado de forma concreta na legislação. Então, veja bem, é bastante interessante isso, porque não é somente esse exame que vai detectar que uma pessoa tem uma deficiência prolongada. Existem também outros, digamos assim, exames que podem ser realizados a critérios e a serem definidos por outras normas jurídicas. Isso vai ser feito pelo poder executivo. Isso está também lá na lei. Agora, o que é interessante nessa norma da 13.146 e que nós devemos observar, e aqui trago à baila a nobre e conhecida classificação de José Afonso da Silva, que é um grande constitucionalista, que fala sobre a eficácia das normas, de uma forma geral. Ele estabelece naquele conceito, simples de se entender, 3 características. As normas podem ser de eficácia plena, elas podem ser de eficácia limitada, ou podem ser de eficácia contida. Por que vos falo isso aqui aos senhores? Porque na norma 13.146, nos dispositivos dessa norma, em seus artigos, detectamos as 3 características constitucionais dessas classificações de José Afonso da Silva. Pois bem, o que seria uma norma de eficácia plena? Apenas fazendo aqui uma breve revisão e um esclarecimento ao telespectador. A norma de eficácia plena é exatamente aquela que não precisa de regulamentação nenhuma. O simples fato dela estar criada, ela já é autoexecutiva ou autoexecutória, ela já passa a ter um funcionamento pleno. O que é uma norma de eficácia contida? A norma de eficácia contida é aquela que está funcionando, não tem problema nenhum, mas em algum momento ela pode sofrer alguma restrição. Essa restrição pode ser por uma norma constitucional
ou pode ser uma restrição também por uma norma sub- ou infraconstitucional, uma lei abaixo da Constituição. E temos as normas de eficácia limitadas. As normas de eficácia limitadas são aquelas que existem, estão ali no texto da lei, mas elas dependem de uma regulamentação, senão elas só apenas ficam no texto da lei. Nessa norma que estamos discutindo aqui hoje, já no primeiro artigo, no segundo artigo, na verdade, já percebemos que tem uma norma ali, que ela funciona, né, uma norma que pode ser mexida, pode ser agregada novos critérios ou outros critérios que podem realmente definir a questão do exame. São os objetivos e os princípios dessa normatização, da 13.146. Olha, são os mais variados objetivos, né? São objetivos e princípios que norteiam a moradia, norteiam a previdência social, a assistência social, as tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência, a questão da reabilitação e a habilitação de pessoas com deficiência, o transporte adaptado, a questão da prioridade, né, um princípio da prioridade, o princípio da acessibilidade também. Então, a norma 13.146, num contexto maior, ela traz em todos os seus artigos, até porque se trata de uma norma extensa, todos esses princípios e outros mais que nós estamos conversando sobre esse tema neste momento. E quais os direitos as pessoas com deficiência vão ter assegurados e como vai funcionar o auxílio inclusão? O que é o auxílio inclusão? Na verdade, o auxílio inclusão é exatamente uma inovação dentro da legislação e dentro da vida da pessoa com deficiência. Ele afeta diretamente o trabalho das pessoas, ou seja, você, segundo a norma 13.146, só receberia o auxílio inclusão quem tivesse 5 anos de benefício de prestação continuada, que é aquele benefício em que você recebe mensalmente, é uma ajuda que o governo te dá para você poder suprir as suas necessidades ao longo do mês. Muito bem, a própria norma diz que você vem recebendo o benefício de prestação continuada, de repente você conseguiu um emprego, você vai trabalhar, aí você vai trabalhar ganhando salário, a regra diz, a 8.213 de 91, ela diz que você deve perder esse auxílio, benefício de prestação continuada. A nova norma diz que você vai perder, mas você vai ganhar um auxílio inclusão nesse novo emprego. Qual é o valor do auxílio inclusão? Não sabemos ainda, está dependendo de norma regulamentar. A lei prevê crimes específicos? Existem alguns crimes interessantes, específicos, de legislação especial que estão definidos nessa nova lei. Eu selecionei alguns aqui apenas para a gente poder discutir. Eles estão definidos na parte, eu até fiz questão de pontuá-los, na parte de discriminação, nós temos a parte de aproveitamento dos rendimentos da pessoa. Vamos falar sobre esses dois primeiro. Nós sabemos que existe uma discriminação muito grande com relação às pessoas com deficiência. Isso não pode mais acontecer. Você vai responder criminalmente, principalmente se você ofender a pessoa com palavras vamos chamar assim, palavras ofensivas. E às vezes as pessoas falam isso, fica botando apelidos, né, nos outros. O perneta, o perninha, usam isso para depreciar a moralidade das pessoas, o que de fato não pode mais acontecer. Então atenção, se você tem uma pessoa com deficiência, ou na sua casa, ou uma pessoa que você vê na rua e você ofender a integridade dessa pessoa, além de responder aos crimes previstos no Código Penal brasileiro, você vai responder também ao crime que veio definido aqui nessa lei. E pode pegar de 1 a 4 anos de cadeia. O que é isso? Reclusão, regime fechado inicialmente o cumprimento. O outro crime que podemos definir é o aproveitamento de rendimentos da pessoa com deficiência. Muitas pessoas, familiares, têm pessoas com deficiência em casa. E essas pessoas ficam recebendo, às vezes ali tem autorização para receber o dinheiro no final do mês dos benefícios. Atenção, amigo, muito cuidado. Não pode mais utilizar, e às vezes as pessoas usam para a sua vida pessoal, para ir para shopping, para passear, e deixa a pessoa com deficiência desassistida.
Isto é crime. Nós temos uma reclusão também que vai de 1 a 4 anos. Os dois outros crimes é o abandono de pessoas em unidades hospitalares ou casas de abrigamento. Muita atenção. Temos que ter um carinho especial com a pessoa com deficiência. Temos que respeitar a pessoa com deficiência. Se você pega seu pai, sua mãe, seu irmão e coloca numa casa de abrigamento e larga ele lá, a lá vão ter, você está cometendo, de agora em diante, crime e pode ser preso por isso. Então, é uma responsabilidade da família. E isso está na Constituição Federal, a partir do artigo 225 em seguinte, em que diz que os pais devem ter o devido cuidado com seus filhos, mas os filhos devem ter cuidado com seus pais na velhice, na saúde e quando eles precisarem. Isso é a norma constitucional que vem sendo aqui absorvida através de crime na nova legislação de forma específica. E o outro crime que selecionei aqui para dizer é o crime de uso dos documentos eletrônicos, né, da pessoa com deficiência. O que é documento eletrônico? É aquele cidadão que sabe a senha, pega o cartão e vai no banco e tira o cartão. É um documento eletrônico. Tira o dinheiro em bolsa e às vezes não compra o remédio para a pessoa com deficiência, não compra os aparatos necessários para a higienização da pessoa com deficiência. Senhores, isto é crime e pode levá-lo à cadeia por até 3 anos. Uma pausa então no nosso bate-papo. O Saiba Mais vai para o intervalo. A gente volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Saiba Mais. O tema de hoje é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O nosso convidado é Yuri Soares de Mello, jurista, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-DF e ex-presidente do Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Continuando nossa entrevista, qual o objetivo do Cadastro Nacional da Pessoa com Deficiência? Uma inovação. Foi uma situação que trouxe essa lei extremamente importante para a vida da pessoa com deficiência. Porque, na verdade, ele vai com esse cadastro, que é feito em nível federal, nós teremos a possibilidade de medir como anda a aplicação das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência no Brasil. Como é que está sendo aplicadas as políticas públicas lá em Rondônia? Como é que está em Brasília? Como é que está no estado do Tocantins? Como é que está no Piauí? Enfim, nós teremos uma série de informações ali com relação à quantidade de pessoa com deficiência, os hospitais que estão desenvolvendo os projetos, que tipo de política está sendo realizada por cada estado, quantidade de pessoas com deficiência, de modo que isso é um grande ganho para a população das pessoas com deficiência, tanto vale para a deficiência grave, média ou leve, independentemente do grau de deficiência, de modo que é um grande ganho e vejo que veio para realmente consolidar de forma efetiva o respeito à pessoa com deficiência por parte do Estado brasileiro. A lei prevê mudanças para a acessibilidade? Acessibilidade, mobilidade. Esse talvez seja um dos maiores problemas hoje do Brasil. É estabelecer, por exemplo, pisos táteis, calçadas rebaixadas para as pessoas com deficiência. Nós temos que respeitar, eu sempre estou insistindo nessa palavra respeito aqui, porque é importante isso. Então, nós temos, com relação à mobilidade, a questão dos ônibus hoje no Brasil. A acessibilidade nos ônibus. As pessoas acham que a acessibilidade nos ônibus é só ter a plataforma. Ah, botou a plataforma que sobe e desce o cadeirante, está tudo certo? Eu lhe pergunto, está adaptado? Há um transporte adaptado? Há acessibilidade? Não é só isso, a acessibilidade dentro dos ônibus, como exemplo que estou lhes falando. Nós temos que ter dispositivos táteis. Esses dispositivos táteis são os botões, né, para a pessoa cadeirante, para que ele possa pegar pertinho, não tenha que chamar ninguém, nem que ir à frente. Nós temos que ter materiais de alta rugosidade para evitar escorregões da pessoa com deficiência. Nós temos que ter locais apropriados dentro dos ônibus, com indicativos dizendo ali é reservada ao cadeirante ou à pessoa com deficiência, né? Temos que ter nas escadas de acesso aos ônibus umas faixas amarelas que chamamos de perfis.
E elas servem para a segurança da pessoa com deficiência. Sinais sonoros para facilitar para que a pessoa cega possa saber em que local está descendo, em que local está apanhando um ônibus. Então, veja, a lei é muito boa, mas a implementação dessa lei ela é necessária. Há que se ter uma mobilidade bastante intensa por parte das instituições sociais, privadas, instituições públicas, para que nós possamos avançar e para que essa lei efetivamente possa ser executada. A lei prevê que espaços culturais tenham um espaço reservado para pessoas com deficiência e, no caso de não haver esse espaço, há alguma punição? A punição pode levar de uma pena de advertência ou até a suspensão da própria alvará de funcionamento desses locais. Indispensável a aplicação do que vem presumido na legislação civil e na própria legislação penal. Mas o que seriam esses espaços, na verdade? Esses espaços culturais são locais que são apropriados a pessoas com deficiência para que ela possa desenvolver a cultura folclórica do nosso Brasil, nossa cultura nacionalista, nossa história de nosso povo, a nossa origem, a nossa convivência, né? Trabalhos voltados para a área teatral com a pessoa com deficiência, trabalhos voltados à área de televisão, cinema, ou seja, a gente trazer a pessoa com deficiência a possibilidade de ela se sentir capaz de realizar condutas e ações que em outros momentos ela só via apenas pela televisão ou ouvia pelo rádio. Então, é uma obrigação do Estado e uma permissão concedida às instituições privadas para que estabeleçam essa cultura de entrosamento, essa cultura de inclusão. Por exemplo, você estabelecer um jogo, eu sempre falo dessa questão inclusiva, né? Nós fizemos uma vez um trabalho na área do basquete, bastante interessante, em que nós pegamos pessoas com deficiências, né, que jogavam basquete, e colocamos 2 pessoas sem deficiência para jogar basquete também, junto com os cadeirantes, para que a inclusão social ela venha também em 2 polos, não só da pessoa com deficiência para a sociedade, mas também da sociedade com a pessoa com deficiência, porque todo aspecto cultural que se legitima com responsabilidade, ele deve vir também sendo desenvolvido dentro de um aspecto educacional, e isso começa desde cedo nas escolas. Saiba Mais vai para mais um intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O nosso convidado é Yuri Soares de Mello, jurista e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-DF. Continuando nossa entrevista, vamos falar sobre o número de vagas das empresas. Essas empresas deverão reservar um maior número de vagas? Pois é, bastante interessante. A legislação que fala sobre cotas, ela foi absorvida pela nova legislação. Ela diz o seguinte, que a cada 100, empresas acima de 100 funcionários têm que contratar de 2% a 5%, empresas privadas de 2% a 5% no seu quadro laboral. Mas isso não quer dizer que você tenha 20%, 30% ou 100% de servidores ou funcionários dentro daquela sua atividade. Então, isso é muito relativo. O problema é que no Brasil não se pratica nem 2% nem 5%. Então, há que se ter, por parte do poder público, uma investigação, uma fiscalização efetiva, séria, para que a pessoa com deficiência, seja aberta a pessoa com deficiência, campos de trabalho nas suas mais variadas formas. Para encerrar nossa entrevista, quais são as novidades no campo da saúde e da educação? Espetacular! Vamos falar sobre a saúde. Uma das maiores novidades que retiro dessa lei, dentre tantas outras novidades, é o fato de você poder utilizar, de agora em diante, o seu FGTS. Atenção você aí, trabalhador, né, que é elitista, tem FGTS, você pode utilizar o seu FGTS para a compra de órteses e próteses também. Pode utilizar o FGTS para você fazer uma casa adaptada. Já podia utilizar para casa, mas para você utilizar, para você comprar tecnologias assistivas, né? Tecnologias de ponta, para que você implemente uma qualidade de vida melhor. Então, essa questão do FGTS é um grande avanço. Na área da educação, temos duas coisas fundamentais e que era instrumento de grandes debates aqui no Brasil, de uma forma geral. Por exemplo, crianças com deficiências devem ter mensalidades em escolas particulares elevadas, maiores do que
as mensalidades das crianças sem deficiência, a lei pacificou. A mensalidade é igual para todos. Agora, o empresário, dono de colégios, né, isso vale para nível superior também, não só para as crianças, só para crianças, vale para todos. Então, as universidades, os colégios privados devem se adaptar e oferecer a mesma qualidade de ensino para as crianças com deficiência, né? Então, isso é um ponto bastante interessante. Outro ponto interessante da Lei 13.146, que é esse estatuto, é a obrigação das editoras brasileiras em editarem livros em braille para as pessoas que não podem enxergar. De modo que estamos caminhando, esse é o Brasil que avança nos direitos da pessoa com deficiência, mas só poderá avançar mais se eu, se você e se você que está aí do outro lado, fiscalizar e buscar o seu direito utilizando essa nova norma que é a 13.146. Obrigada por sua participação. O assunto do Saiba Mais de hoje foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o nosso convidado que esclareceu todas as dúvidas sobre o assunto foi Yuri de Soares Melo, jurista e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-DF e ex-presidente do Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Obrigada por sua participação. Foi uma satisfação estar aqui. Muito obrigado.